Lucas 23, verso 39. Todo mundo achou? Diz a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Peça a Deus que fale o seu coração em oração agora. Ore ao Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, por este privilégio, Senhor, de nos reunir para meditar nas Sagradas Escrituras e pedimos ao Senhor que continue a falar o nosso coração. Tende misericórdia de nós, ó Deus, tende misericórdia de mim e nos transforme pela palavra do Senhor, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, a cruz é o centro do universo. A cruz de Cristo, já falada pelos profetas já no Antigo Testamento. A Bíblia aponta para a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, não haveria salvação. Sem a cruz de Cristo, não haveria perdão. Sem a cruz de Cristo, não haveria reconciliação. Sem a cruz de Cristo, não haveria vida eterna, não haveria comunhão com Deus. Sem a cruz de Cristo, não haveria novos céus e nova terra. Sem a cruz de Cristo, não haveria redenção para os homens e restauração para a criação. Portanto, tudo gira em torno da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro. Quando o médico Lucas, que é o autor deste evangelho, escreve esse evangelho, era companheiro de Paulo nas viagens missionárias, e ele relata então, depois de fazer investigação sobre os fatos, ele traz para nós essa mensagem, e aqui sobre a obra de Cristo na cruz, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, a cruz de Cristo traz salvação para todo pecador que se arrepende e nele crê. A cruz de Cristo traz salvação a todo pecador arrependido e que crê em Cristo. Olhe comigo o versículo 39, primeiramente, o versículo 39 e 40 e 41, que diz: Um dos malfeitores crucificados blasfemava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu, porém, o outro, repreendendo, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, estamos aqui porque nós recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este, dizendo a respeito de Jesus Cristo, mas este não fez nenhum mal. E acrescentou: Lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. Nós temos então aqui dois malfeitores, um se arrepende e o outro não. O primeiro, até mesmo na hora da morte, veja bem, se não for a graça de Deus, o ser humano é tão terrível no seu pecado que até mesmo na hora da morte, ele só está preocupado em ser livre daquela situação. Ele diz para Jesus: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E muitos, infelizmente, são assim. Não querem compromisso com Deus, mas querem as bênçãos de Deus. Será que você é assim? Você quer que Deus te abençoe. Você quer que Deus te dê saúde. Você quer que Deus te dê prosperidade. Você quer que um dia Deus abra a porta do céu para você e você entre na glória celestial.
você só não quer um compromisso total. Pode até ser um compromisso meia boca, mas um compromisso total não. Você não quer negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Para estes, não há salvação se não houver arrependimento. Mas nós vemos aqui que o outro malfeitor se arrependeu e creu. E está mostrando isso no versículo 40 a 43, quando ele diz que ele repreende o companheiro e diz: nem ao menos teme você a Deus, estando sob igual sentença. Nós estamos aqui com justiça porque os nossos atos merecem, mas este, dizendo a respeito de Jesus Cristo, nenhum mal fez. E ele faz uma oração surpreendente, uma oração de muita fé. O que ele pede para Jesus? Senhor, eu quero saúde. Senhor, eu quero ser livre dessa situação. Senhor, se o Senhor me der uma chance de me tirar daqui, eu vou ser uma boa pessoa da agora para frente. Não, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aqui, queridos, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, a salvação não é por méritos humanos. Salvação não é por méritos humanos. A palavra de Deus é clara em afirmar em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de obras para que ninguém venha se orgulhar, para que ninguém venha se gabar, para que ninguém venha se gloriar. Não é pelas obras, não é pelos méritos próprios, mas é pela obra de Cristo. Eu pergunto para você, quem é que ia para a cruz? Quem eram os condenados à crucificação naquela época? Quem eram? Eram os piores criminosos. Esses eram os que eram condenados à crucificação. A cruz era a pena de morte do Império Romano. E ali está aqueles dois malfeitores ao lado da cruz de Cristo. O único que de fato que não tinha pecado era o Senhor Jesus Cristo, mas ele estava assumindo o nosso lugar. Então, primeiro, eu quero dizer para você que esse homem não tinha nenhum mérito e a salvação não é por méritos humanos. Segundo, ele reconhece os seus pecados e crê em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Veja novamente o verso 40 a 42, que ele diz aí, ele repreende mostrando o arrependimento, mostrando o que ele merecia, nem ao menos temes a Deus, dizendo para o companheiro, estando sob igual sentença, nós estamos aqui com justiça porque recebendo o castigo que os nossos atos merecem, a pena de morte, mas este nem o mal fez, dizendo a respeito de Jesus Cristo. E ele diz: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Nós vemos aqui arrependimento e fé. Esses dois elementos que são essenciais na conversão. Quer saber se alguém é realmente um convertido de verdade? Se é um seguidor de Cristo? Veja se há arrependimento dos pecados e fé na vida dessa pessoa, ou na sua própria vida. Você passou pelos arrependimentos dos seus pecados, se considerando um pecador primeiramente perdido, que precisa da salvação, e você olhou para Cristo como uma solução para o seu pecado, lá na cruz, morrendo no seu lugar, onde ele não merece, mas ele assume a sua culpa, a sua condenação, para que você pudesse ser salvo. Você passou por isso? Você entendeu a obra da salvação? Esses dois elementos são essenciais, estão presentes na vida do verdadeiro convertido. E aqui nós vimos isso na vida desse homem. Ele reconhece o seu pecado e ora e pede a Jesus Cristo com fé, crendo que Jesus Cristo poderia salvá-lo. Então, segunda coisa que quero mostrar aqui é que ele reconhece o seu pecado, se arrepende e crê em Cristo como Senhor e Salvador. Terceiro, Cristo veio para salvar todo tipo de pecador. Todo tipo de pecador. Os pecadores que nós
consideramos gente boa e os pecadores, os piores pecadores, Cristo veio também para trazer salvação. Aos assassinos, aos estupradores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos egoístas, aos cruéis, aos ingratos, aos avarentos, aos desobedientes aos pais, aos irreverentes, aos caluniadores, aos maledicentes, aos vaidosos e invejosos, aos mentirosos, aos adúlteros, aos arrogantes, e a lista continua. Jesus Cristo veio para salvar todo tipo de pecador. Talvez, se fosse eu e você que nos consideramos, é claro, né? Gente boa, amém? Você é gente boa, pela graça e misericórdia do Senhor, nós nos consideramos gente boa. Talvez a gente, no lugar do Senhor Jesus Cristo, a gente dissesse para aquele malfeitor: você quer ir agora para o céu? Você vai para o inferno, que é o que você merece. Talvez eu e você, achando que somos melhores, diríamos isso. Mas Jesus Cristo veio salvar todo tipo de pecador. Os piores também. Porque foi Ele quem pagou os pecados lá na cruz. Não foi nós, não foi eu, não foi você. Eu me lembro, irmãos, do pastor Aloysio, pastor da Igreja Videira, em Goiânia, contaram uma história que aconteceu num dia de culto de Santa Ceia, lá no prédio da Igreja Videira, em Goiânia. Ele diz que dois irmãos de sangue, se converteram e passaram a frequentar a Igreja Videira. E acontece que esses dois adolescentes, desses dois jovens, havia perdido a mãe por um assassinato. E o próprio pai deles tinha matado a mãe deles. Mas por uma obra extraordinária da graça de Deus, esse homem o pai desses meninos que matou a mãe deles, o esposo, se converteu também e passou a frequentar uma das células, um pequeno grupo da igreja, e por um tempo depois ele recebeu o batismo também. Esse homem passou uns anos na cadeia, enquanto que os filhos cresceram. Os dois meninos, órfãos de mãe e, de certa forma, órfãos de pai também. Pai na cadeia. Quando ele depois sai, então, se converte. E anos passaram, pai e filhos estão frequentando a mesma igreja, só que em células ou grupos familiares diferentes. E os rapazes sabiam que o pai havia se convertido, mas eles não haviam perdoado o pai ainda. Mas num dia de Santa Ceia, estavam todos reunidos no culto, no prédio da Igreja Videira, que é um prédio grande, Quem já teve a oportunidade de visitar lá, no Bueno, cabe cerca de 5.000 pessoas. Então, o pai estava no culto, os filhos também estavam no culto de Santa Ceia, estavam distantes um do outro, prédio grande, não estavam juntos. Depois de eles ouvirem a pregação, no momento da Santa Ceia, esses dois rapazes agora resolveram ir até onde estava o pai e falaram para ele que o perdoavam. Eles se abraçaram, choraram por um tempo e depois participaram da Santa Ceia juntos. A Santa Ceia aponta para a obra de Cristo lá na cruz, que trouxe reconciliação entre o pecador arrependido e Deus, e entre
o homem e o seu semelhante. A salvação para todo tipo de pecador que, arrependido, crê em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Cristo na cruz, amados, pagou os pecados não apenas daqueles 2 rapazes, mas também do pai deles, lá na cruz do Calvário. E em terceiro, que eu quero destacar aqui, não existe um terceiro lugar depois da morte. Ou é céu, ou é inferno. Olha o verso 43, quando Jesus dá a resposta para esse malfeitor, que se converte a ele, diz o seguinte: quando ele ora, ele pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, vocês sabem que existe seitas ditas cristãs que ensinam usando textos da Bíblia interpretados de forma incorreta, dizendo que existe um negócio chamado purgatório. Usa textos que não estão na Bíblia que nós conhecemos, e um texto, por exemplo, que eu quero ler para vocês aqui, de 1 Coríntios, para tentar justificar a existência de purgatório num texto que está falando de galardão, não de purgatório. É um texto usado, um desses, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz: porquanto ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre esse fundamento, se é ouro, se é pedra, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. Então, o fundamento é Cristo. Cada um vai edificar sobre esse fundamento. Cada pregador está pregando a palavra de Deus, ou de maneira certa ou errada. Uns estão edificando com ouro, com prata, com pedras preciosas. Outros estão pregando uma outra coisa que vai se queimar, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra que sobre o fundamento edificou, este recebe galardão. Está falando da edificação aqui. Esse recebe galardão, se está pregando fielmente a palavra de Deus. Se a obra de alguém se queimar, a obra feita aqui, sofrerá ele dano, mas este será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, a obra, se você não prega corretamente a palavra de Deus, então está perdendo o galardão. Mas, mesmo assim, a salvação porque a salvação é pela graça de Deus, né? E existe tantos outros textos na Bíblia que deixam claro que não existe o tal do purgatório. Eu vou ler apenas aqui alguns, né? Por exemplo, por algumas razões, só Cristo paga os nossos pecados, né? Só Cristo paga os nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Temos a redenção pelo seu sangue. Também o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, Cristo já tirou os pecados lá na cruz. E esse outro texto aqui de Pedro, que é claro em afirmar, capítulo 2, verso 24, carregando ele em seu corpo no madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, pelo seu sacrifício, fostes sarados. Então, estes e outros textos, muitos textos da palavra de Deus, mostrando que não existe purgatório, porque seria uma contradição. A Bíblia não está contra a Bíblia. A salvação, o perdão dos pecados, não é por merecimento, não é por méritos humanos, mas é um presente, um dom recebido através da fé no sacrifício realizado por Jesus Cristo lá na cruz. Então, primeira razão porque não existe purgatório, porque só a morte de Cristo paga os pecados. Segundo, a existência de um purgatório estaria dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi insuficiente, não foi perfeito para pagar os nossos pecados. Nós precisamos de acrescentar algo mais. Dizer que a cruz de Cristo não foi suficiente, que não foi perfeita a sua obra, é uma blasfêmia contra a obra de Deus para a nossa salvação. A salvação é totalmente pela graça e não por méritos humanos. É pela graça, pelos méritos de Cristo Jesus. Ensinar outro meio de pagar pecados é ir contra o ensinamento da própria palavra de Deus. E terceiro, porque não existe purgatório. Se existisse purgatório, o que vocês acham? Esse malfeitor, aqui crucificado ao lado de Jesus na cruz, seria com certeza um que teria passar pelo purgatório. No entanto, Jesus disse por quê para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, olha, primeiro você vai passar pelo purgatório, para depois você ir para o paraíso. Porque o Senhor Jesus, Ele pagou quantos dos nossos pecados na cruz, irmãos? Todos, 100% dos nossos pecados, daquilo que nele crê e se arrepende, dos seus pecados foi pago lá na cruz. 100%, não sobrou nenhum. Porque de fato, a palavra de Deus é clara em afirmar que o salário do pecado é a morte. Para pagar pecado tem que morrer. E foi isso que Cristo fez. Então, se fosse para a gente pagar, a gente teria que morrer também. A condenação. E eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: a cruz de Cristo é o centro do universo. A cruz de Cristo traz salvação para o pecador arrependido que nele crê como seu Senhor e seu Salvador. A salvação não é por méritos humanos. Cristo na cruz salva todo tipo de pecador, inclusive eu e você, que creu em Jesus como Senhor e Salvador e se arrependeu. Só a morte de Cristo na cruz paga os nossos pecados, nada mais. O purgatório é uma invenção satânica, demoníaca, para que as pessoas não coloquem sua fé totalmente naquilo que Cristo fez. O purgatório é uma blasfêmia contra a obra perfeita e suficiente de Cristo lá na cruz. Portanto, não viva no pecado, achando que um dia haverá um purgatório, porque só existe céu ou inferno após a morte. E assim, hoje, Deus dá então a oportunidade de reconciliação a todo pecador que, arrependido de seus pecados, crê em Jesus Cristo, tem o perdão e tem uma nova vida. Se arrependa e creia em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você já passou por isso, por essa obra gloriosa? Louvado seja Deus. Então, qual o seu destino, amado? O céu. Em outras palavras, usando o texto aqui, o paraíso. O céu aqui e paraíso é a mesma coisa. Tem alguns que querem fazer uma divisão, uma confusão. Não é confusão aí, não. Paraíso, céu, Jesus está falando de um só lugar, né? É o céu, é o paraíso. Eu e você, pela graça de Deus, iremos para o
céu. Por que eu e você não vamos para o inferno? Porque nós somos gente boa? Não. Somos pecadores. Mas não é pelos nossos méritos que nós vamos entrar no céu. É pelos méritos de Jesus, é pela graça de Deus. É nisso que você confia? Se não é isso que você confia, você está em paz e segurança com Deus. Amém? É maravilhoso, amados. E olha que como está perto, né? Está perto, cada vez mais perto, tanto o dia da nossa partida, como o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Felizes aqueles que têm a Jesus como Senhor e Salvador, que se entregaram de corpo e alma, que receberam o batismo, que estão caminhando com compromisso com o Senhor Jesus Cristo, como discípulos que negam a si mesmo e tomam a sua cruz. Domingo que vem, se Deus quiser, nós continuamos no próximo texto que vai falar sobre as trevas do juízo de Deus. A nova e eterna aliança no céu, ou no véu que se rasgou, né? E Jesus entrega o seu espírito ao Pai. É a conversão do centurião. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, vamos orar? Amado Deus, querido Pai, te louvamos pela tua graça maravilhosa que nos alcançou e nos transformou em teus filhos. Nós, pecadores indignos, o Senhor nos fez dignos pela tua graça. Não por méritos nossos, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso pedimos, ó Deus, que abençoe o teu povo, a tua igreja aqui. E aqueles que precisam de conversão, opera o arrependimento e a fé em Jesus, para que de fato sejam verdadeiramente, ó Deus, discípulos teus, seguidores que negam a si mesmo e tomam a sua cruz, dispostos a te seguir, a viver para o Senhor por toda a vida. Assim nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.